Hoje eu vou trazer uma proposta diferente para vocês. Estou trazendo aí uma modelo, o nome dela é Ana Júlia. E como ela é bem novinha e hoje ela vai aproveitar essa maquiagem também para sair, eu vou fazer uma maquiagem assim glam, mas bem leve, como se fosse uma seda mesmo, algo bem natural que você pode usar para ir ao cinema, para ir ao shopping. Eu espero muito que vocês gostem desse conteúdo aqui no canal. E se você chegou por aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e aperta o sino para você não perder nenhum dos meus vídeos sempre que eu postar por aqui. Deixe o seu like e também compartilha com mais pessoas para ajudar o meu canal a crescer. Eu comecei a pele dela higienizando com água micelar com vitamina C da Garnier. Depois eu usei o tônico da Vult, porque é um tônico também para pele mista e ele é perfeito para a pele dela. Usei o hidratante da Embryolice também para pele mista a oleosa, porque a pele dela é uma pele também mais para oleosa. Então vai dar um resultado assim perfeito. Apliquei com o pincel do Fiber e agora eu vou espalhando calmamente com as mãos para que o produto penetre bem na pele dela. Esperei a pele absorver e agora eu vou aplicar a blindagem da Daisy Peroso porque é uma blindagem que não tem óleo. Vai favorecer demais e vai dar um resultado assim incrível, um acabamento impecável na pele dela. Agora eu vou corrigir as manchinhas de acne que ela tem bem avermelhadinhas na pele dela. E eu escolhi essa paletinha da NYX, que tem um valor tonal perfeito para ela, né? Um tom médio da pelezinha dela. E eu estou aplicando direto na pele dela, porque eu quero mostrar para vocês que dá para a maquiagem ter um acabamento assim perfeito quando a gente aplica um corretivo colorido verde também, né? Na pele que parece que vai dar tudo errado e o resultado fica assim, incrível também. Eu poderia ter adicionado bem menos, inclusive, e aplicado direto na base e criado um subtom mais oliva para ela. Porém, eu escolhi assim, para dar uma cobertura mais alta e ficar uma pele mais bonita. Eu escolhi a base da Maria Margarida e fiz o teste aí na pele dela, é a número 6, ó, no colo, que é o lugar assim perfeito, e ficou assim certíssimo para ela. Só que tem um subtom mais amarelado, eu adicionei um pouquinho do tom neutro do corretivo da Natura Médio 24, porque ela tem o centro do rosto um pouquinho mais claro e neutro do que a testa, o queixo e as laterais. Então, para trazer um equilíbrio de cor, eu fiz essa misturinha aí e vocês vão ver que o resultado fica impecável. Eu estou aplicando assim com leves batidinhas, tá, gente? Embora eu tenha acelerado um pouquinho o vídeo para vocês poderem ver mais coisas, eu estou com a mão muito leve e a esponjinha está levemente úmida. E essa base, apesar de ter alta cobertura, ela é muito fininha, é a base até embaixo d'água da Maria Margarida. Ela é assim, perfeita para atendimento, perfeita para aplicar em modelo ou até para uso pessoal também. Eu amo demais essa base, sempre me dá um resultado assim de muito positivo, sabe? De muito valor. Estou usando aí, ó, o corretivo Claro 24 para trazer luz abaixo dos olhos dela e eu vou criar o desenho assim como se fosse de uma asa, sabe? Uma asinha de um passarinho. Imagina uma asa abertinha. Eu não vou descer tanto quanto desço no meu. Ela tem um rostinho menor, um rosto mais delicado. Então eu quero transmitir essa delicadeza também na maquiagem. E vou iluminar aí os pontos dela um pouquinho diferente do meu. Ela tem um queixinho pequenininho, então um queixinho que a gente mais ilumina do que contorna. Enfim, vocês vão vendo ao longo do vídeo. E aí eu vou sempre, ó, voltando com a esponjinha, sentando o produto, dando aquele acabamento de transição nas laterais que vocês já sabem aqui no canal, porque eu gosto muito de fazer. Para fazer o contorno dela, eu vou usar essa paleta para pele escura da Catarina Hill. Porque, gente, os corretivos dela tem a paleta para pele escura e a paleta para pele clara. Então, a pele média, eu faço com essa paletinha aí, depois eu vou esfumando bem, vou trabalhando, geralmente eu faço mistura. Mas como eu quero trazer um pouco mais de profundidade na lateral dela, eu usei sem misturar. E levei na direção que fica entre o nariz e a boca, para trazer assim, um equilíbrio no rostinho dela também.
Na testa dela, eu vou fazer um contorno assim, muito pequenininho, muito fininho, só para escurecer um pouquinho a raiz do cabelo dela. O nariz dela também, só do meio para as pontas, criando assim uma leveza, sabe? Uma maquiagem bem suave, para não pesar no rostinho dela, para ela não parecer também que é uma menina com mais idade. Porque a maquiagem, quando pesa muito, também envelhece. E aí o contorno da mandíbula dela eu faço só na parte lateral, puxo um pouquinho abaixo. Porém, a frente do rostinho dela, no queixo ali, eu não vou escurecer. Vou deixar só a iluminação para não criar uma profundidade onde não precisa. Aí na lateral, criou o desenho do rosto dela e vai deixá-la mais bonita. O acabamento vai ficar mais bonito no final da maquiagem do que se eu escurecesse cá no queixinho também. E aí o nariz também só esfumando, deixando bem fininho. O blush eu vou usar este da Oceania Edition na cor Cherry Paint. Vou usar os dois, tanto o cremoso quanto o prensado, mas eu vou levar assim com o máximo de suavidade, porque ele pigmenta demais. Porém, eu quero testá-lo também numa pele morena, né? Eu uso sempre na pele negra e agora eu quero usá-lo numa pele morena para mostrar para vocês. E aí vocês já vão ter uma ideia, e pelo resultado na pele dela morena, vocês já vão ter uma ideia se vale a pena investir neste tom ou num tom um pouquinho mais claro, para não perder dinheiro, para testar. Então já estou trazendo aí o teste, vou mostrando o resultado para vocês. E olha, gente, aplicando com delicadeza e suavidade, dá para usar sim numa pele morena. O contorno dela eu vou fazer com este pó de contorno Pupinha da S-Beauty. Ele vai ficar perfeito, gente. Vou usar esse pincel da Eudora porque ele vai trazer um pouco mais de leveza na pele dela. E eu vou aplicando com batidinhas, vou levando na mesma direção do produto que eu apliquei cremoso, para entregar assim um resultado bem positivo. Ele tem um pouquinho de brilho, mas é quase assim imperceptível. Fica perfeito para ela. E aqui eu vou seguindo o desenho e já vou mostrando para vocês, ó. Ele entra, mas ele não pesa no rostinho dela. Vou usar o pó da Oceania Edition, o pó translúcido, na pele dela morena. E vocês vão ver que vai ficar perfeito também. Vou aplicar com a esponjinha de veludo, pressionando no rostinho dela levemente, mas pressionando, porque se não pressionar, ele não vai selar. E aí eu tirei primeiro todas as marcações, venho com a esponjinha, essa esponjinha da Florenza, ela é bem pequenininha. E pra mim, assim, do jeito que eu gosto de usar, ela é perfeita. E eu vou selar toda a área de iluminação com esse pó. Por quê, gente? Porque ela tem a pele oleosa. E uma pele oleosa precisa ser muito bem selada. Eu não posso me dar o luxo de vir nela assim no rosto dela, só com um pincelzinho e achar que não vai brotar oleosidade, sabe? Rapidamente. Porque vai. Aí no pescoço e no colo dela, eu estou aplicando com o pincel porque eu levei só o restinho da esponjinha, só a título de não refletir a luz na hora da foto, não dá diferença entre o rosto, o pescoço e o colo. E aí eu venho só dando polimento no rosto dela com o pó compacto dessa paleta da Maquia. Essa também é uma paleta de uso profissional e ela é perfeita. O pó daí é maravilhoso, bem fininho e vai deixar a pele dela com um acabamento mais aveludado. Voltei com o blush agora por cima do pó, aplicando assim, gente, bem levemente, só para acender um pouco, né, porque o pó translúcido e o pó compacto acabam dando uma leve apagadinha. E aí eu vou aplicar também um pouquinho ó, na ponte do nariz dela, para deixar com aquele arzinho de queimadinha de sol, que eu acho que fica uma gracinha, principalmente num rostinho como o dela. E agora eu vou fechar a pele dela com este sealer da Daisy Peroso, que ele foi feito para deixar a pele assim mais resistente, ele forma uma película também, fica perfeito. Vou usando o ventiladorzinho para ajudar na secagem, porque ela não pode se mexer agora. Então ele ajuda a ser assim um pouquinho mais rápido também. Agora eu vou tirar toda a sujidade da sobrancelha dela, deixar assim no ponto, para quando eu entrar com o produto não ter interferência, sabe? Dar um resultado assim bem positivo. Eu vou deixar a sobrancelha dela assim super leve também. E vocês vão ver que é perfeito. Eu vou usar essa paletinha da Quem Disse Berenice. Eu amo essa paleta. E eu vou agora primeiro aplicar o gel. Ela já tem uma sobrancelha assim, bem cheinha, linda, cerrada. E aí eu vou aplicar suavemente. Não vou deixar a sobrancelha dela assim, colada na pele. Vou até dar uma leve pressionada, mas não vai ser demais, sabe? Pra ficar retíssima, como se a pessoa tivesse feito brow lamination. Não, não. Eu vou deixar com um pouquinho de volume.
Na pálpebra dela, eu vou aplicar com a esponjinha, para ficar assim bem leve, o corretivo Claro 20 da Natura Una. Gente, os corretivos da Natura Una são de uso profissional e são perfeitos, tá? Maravilhosos. A paleta que eu vou usar nela vai ser a Neutrals da Nina Secret. E eu vou fazer assim um esfumado glam bem lindo, gente. Eu quero que a pálpebra dela, o centro e o canto interno fiquem parecendo uma pétala. Sabe aquela pétala acetinada, bem fininha? É isso que eu quero. Então eu vou usar os tons mais claros da paleta, o tom mais escuro só na raizinha dos cílios. E vocês vão ver que o resultado vai ficar impecável. Eu esfumo e depois dou uma alongada, porque se vocês notarem, a pálpebra dela não é tão grande. Então eu estou usando pincéis menores. Usei o primeiro tom, que é mais acinzentado da paleta, o mais claro. E agora eu fui para esse segundo tom, que é mais neutro. E com ele já começo a marcar a linha do côncavo dela, ó, dando já aquela profundidade que ela não tem. Porque se vocês observarem, o olho dela é mais oriental, sabe? Então ele é aquela pálpebra que você quase não vê a pálpebra móvel e o côncavo você não vê mesmo. Agora eu venho com esse primeiro tom da paleta aí brilhosinho, aplicando, mas não com o dedo, para ele não entregar assim brilho demais. Porque se eu fizer isso, essa sombra entrega assim muito, muito, muito brilho. Então eu vim com o pincel aplicador da própria Nina, porque ele é suficiente para pegar uma quantidade ali e entregar o resultado que eu quero. E aí no canto interno dela, eu levo até próximo das sobrancelhas, aí no canto interno também. Porque se eu não fizer isso, o olho dela vai ficar pesado. Então eu levei lá e levei também o restinho do pincel lá para o alto das sobrancelhas. Agora eu vou usar o tom mais escuro da paleta com o pincel chanfrado. Eu peguei esse da Luli Makeup, que ele é bem pequenininho, bem fininho, para criar um delineado bem fininho nos olhos dela e não pesar. E como a minha pele escura não favorece tanto um delineado marrom, eu estou aproveitando para trazer com sombra no olhinho dela e vocês vão ver que fica, gente, a coisa mais linda, mais delicada, numa pelezinha assim mais clara, mais jovialzinha. E eu não vou fazer um delineado grosso nela para não roubar espaço, sabe? Porque se eu fizer isso vai roubar demais. Agora eu venho com a segunda sombra cintilante da paleta, aí abaixo do côncavo, chegando no canto externo e criando um desenho também e fazendo um degradê com a sombra cintilante mais clara que eu apliquei no canto interno e cheguei no centro da pálpebra. Limpei também com uma haste a linha d'água dela antes de vir com a sombra. E eu vou usar essa paleta da Oceania Edition para fazer o delineado na linha d'água dela, né? O delineado interno. E agora eu vou usar este terceiro tom aí da paleta na pálpebra inferior dela. Eu vou fazer assim bem fininho. Estou usando esse pincel também, um pincel lápis bem fininho. Gente, eu vou deixar a lista de produtos para vocês na descrição do vídeo, tá? Agora eu voltei com outro pincel sem nada, bem limpinho, só para deixar bem esfumado. E agora eu vou voltar a sobrancelha dela. Vou misturar os dois tons mais escuros da paleta, porque o pelo dela é bem escuro, gente. O pelo do cabelo dela também é bem escuro, é um castanho escuro. E fica assim, essa mistura fica perfeita pra ela. Mas não vou pesar não, tá? Vai ser algo assim só pra manter, ver onde tem uma falhinha ou outra, preencher ali. E a parte central do rosto dela eu vou deixar bem leve. Senão vai pesar demais no rosto dela e aí vai estragar e vai tirar a leveza da maquiagem. Vou voltar com o pó mais claro, com esse pincel lápis da paleta da Maquiê, para fazer o recorte ali abaixo, sabe? Vai ser um recorte só com pó. Fica lindo. E no canto interno também eu estou iluminando com esse pó. Olha como ele é leve. Nem parece que eu estou aplicando um pó compacto no rosto dela. Agora eu vou dar acabamento na pele dela e vou usar este iluminador perolado da paleta Peach Blossom da Essence. Essa é uma paleta que é perfeita para pele média e clara. E ele vai ficar assim bem leve no rosto dela. Eu tô usando com esse pincel aí, número 1 da linha WB500 da Ruby Rose. Porque ele vai esfumar o produto na medida certa. Ele é meio cônico também, fica perfeito. Aí no queixo dela também eu vou usar, porque o queixinho dela pede, né? Dá pra ver que ele é bem pequenininho. Pontinha do nariz, ponte. Na glabela, na testa dela também, que é uma testa pequenininha. Dá pra dar uma abusada com esse produto, claro, gente, sem exagero, tá? Voltei aí com o contorno usando pupinha, porque, gente, ele não tem brilho demais, não. Então dá pra usar aí no nariz também. E a cor dele é uma cor neutra, não é aquele marrom frio demais, pesado, e também não é quente.
Vou usar a máscara de cílios colossal da Maybelline. Gente, eu vou aplicar com uma escovinha descartável, tá? Assim como foi na sobrancelha. Essa parte que tem mucosa, eu uso um pincelzinho descartável para não haver contaminação. E aí abaixo eu coloco o cabinho do pincel para não sujar o rosto, a pele dela. A escovinha esbarra no pincel, fica leve e perfeita. Volto com esse marrom da paleta Brow Matte da Oceane com um pincelzinho, lápis bem fininho da Luz Makeup. E aí eu vou, segurando a pele dela para não ficar frouxa, ficar bem firme. E eu consigo fazer um contorno assim bem fininho, bem leve. E depois eu dou uma leve esfumada com o pincel para deixar assim bem neutro, bem espalhadinho, sabe? Não pesar nada nos lábios dela. E assim, dei uma leve aumentada só no lábio superior dela porque é bem fininho. Mas foi pouca coisa. E agora eu vou aplicar esse gel lacquer da Natura Una com um pincel de lábios mesmo, tá, gente? E aí vai dar o acabamento que eu quero, bem neutro. Aí nessa maquiagem eu poderia usar também um batonzinho rosa, um gloss rosa, mas eu escolhi deixar assim mais o rosado nas maçãs do rosto dela e no restante do rosto totalmente neutro. Eu resolvi voltar com o terceiro tom da paleta para trazer um pouquinho de profundidade aí no canto externo dela, chegando no côncavo, só para ela ficar com um olhar um pouquinho mais expressivo. Selei com o sealer da Daisy Peroso novamente, voltei com o ventiladorzinho, né? Ela ficou aí imóvel para não marcar nada na pele dela. E o resultado ficou espetacular. Para fechar, eu vou iluminar o colo dela também. Usei um pincel bem grandão, o mesmo iluminador do rosto dela, só para iluminar os pontos altos. E aí, quando ela for fotografar, vai ter equilíbrio, sabe, de luz e sombra na pele dela. Olha esse resultado, que maravilhosa que ela ficou. Vou deixar algumas fotos dela também com o resultado, nela com outra roupa. E deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, aperta o sino e deixa o seu comentário. Muito obrigada por assistir o meu vídeo, um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.